Olá, desbravadores! Eu sou a Lara do canal Enigmático e hoje vou trazer mais um episódio curioso para vocês. Aconteceu em 1959, há 7 décadas, lá na Rússia. Um enigma gelado e sinistro envolveu os Montes Urais, na Sibéria. 9 jovens alpinistas, estudantes do Instituto Politécnico de Ural, embarcaram em uma expedição que se transformaria em uma tragédia que até hoje ninguém conseguiu explicar. E então, vamos desvendar essa história? Dizem que Monte Ortotem significa não vá lá. Isso é sinistro, contando com tudo que aconteceu por lá na época. Em 1959, um grupo de estudantes russos partiu em uma aventura com um destino desafiador, a montanha Ortotem, lá nos Montes Urais. Essa cordilheira, uma das mais antigas e extensas do mundo, se estende do Ártico até o Cazaquistão. A jornada total deveria percorrer 320 quilômetros em 16 dias. O líder da expedição, Igor Dyatlov, foi o responsável por conceder e liderar a excursão nas montanhas geladas. Ele era um aluno exemplar do Instituto Politécnico de Ural e, junto com o grupo de estudantes, planejou percorrer uma jornada desafiadora até a montanha Gora Ortotem. A expedição começou em 27 de janeiro, mas infelizmente, apenas um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Udin, de 22 anos, teve que retornar a Vizehai devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente dessa trágica jornada. Foi felizmente, né, gente? Já que ele sobreviveu. Os jovens envolvidos na história de mistério da passagem de Dyatlov eram um grupo de alpinistas especialistas em esqui cross-country. Eles eram todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Ural, atualmente Universidade Técnica Estadual de Ural. Eram eles: Igor Dyatlov, líder da expedição, com 23 anos, Zinaida Kolmogorova, 22 anos, Ludmila Dubinina, 20 anos, Alexander Kolevatov, 24 anos, Rustem Slobodin, 23 anos, Yuri Krivonischen, 23 anos, Yuri Doroshenko, 21 anos, Nikolai Tibeoks-Brignoli, 23 anos, Semyon Solojakiov, 38 anos, um guia experiente que se juntou ao grupo. Essa aventura se transformou em um dos maiores mistérios da história. Durante a jornada, o grupo enfrentou condições climáticas adversas, registrando suas experiências em diários e fotografias. No entanto, em 2 de fevereiro, algo terrível aconteceu. Todos os 9 membros da expedição desapareceram. Preparem-se para uma viagem ao desconhecido, onde os Montes Urais guardam segredos sombrios há mais de 70 anos. Por volta de 12 de fevereiro, Dyatlov
deveria enviar uma mensagem telegráfica assim que o grupo retornasse a Vizihai. No entanto, no dia 20, nenhuma mensagem havia chegado. Diante disso, os familiares dos estudantes exigiram uma operação de resgate e as primeiras equipes de busca foram enviadas. Helicópteros e aviões do exército e da polícia também se envolveram nessas buscas. Através de registros fotográficos e anotações deixadas por eles, foi possível rastrear o trajeto restante percorrido pelo grupo. No dia 1º de fevereiro, os mochileiros planejavam atravessar um vale e acampar do outro lado durante a noite. No entanto, com as tempestades de neve e a visibilidade precária, eles ficaram desorientados e foram levados para o oeste, em direção ao topo da montanha Kholat Syakh. Ao perceberem que estavam indo na direção errada, decidiram parar e acampar no declive da montanha. Infelizmente, essa escolha equivocada resultou na perda trágica de todas as vidas dos integrantes do grupo. Após a chegada da equipe de resgate, o cenário era desolador. O local estava completamente abandonado, com barracas rasgadas de dentro para fora. Pegadas conduziam a equipe em direção a um bosque próximo, onde os primeiros 2 corpos foram descobertos. Eles estavam descalços e vestindo apenas roupas íntimas. Mais adiante, próximo a um pinheiro, outros 3 corpos estavam em uma posição que sugeria uma tentativa desesperada de retorno ao acampamento. Os últimos 4 corpos só emergiram 2 meses depois, sob 4 metros de neve, em um barranco próximo ao bosque. O que se seguiu foi ainda mais perturbador. Indícios de violência brutal e sem explicação por todos os corpos. Vamos à sequência dos fatos. Cena 1. A descoberta macabra entre 1º e 2 de fevereiro de 1959. Os corpos dos alpinistas foram encontrados espalhados em um acampamento na remota passagem da Tlov. A tenda, rasgada por dentro, indicava um desespero mortal, o que os levou a fugir no meio da noite, enfrentando temperaturas tão congelantes? Cena 2. Ferimentos misteriosos. A causa oficial da morte foi hipotermia e congelamento, mas os detalhes eram perturbadores. Uma das mulheres tinha uma contusão violenta no corpo, como se tivesse sido atingida por algo sinistro ou sobrenatural. Outro estudante tinha um crânio fraturado. O frio extremo não poderia ser a explicação para tudo isso, né, gente? Cena 3. O líder da expedição, Igor Dyatlov, de apenas 23 anos, que emprestou seu nome à passagem onde tudo aconteceu. O que ele viu naquela noite fatídica? O que o levou a cortar a tenda e correr para o desconhecido? Cena 4. A jornada final. O grupo partiu de Yekaterinburg, no coração da União Soviética, em uma jornada épica. 8 homens e 2 mulheres enfrentaram a rota de esqui mais difícil até a montanha Gora-Ortoten. Yuri Udin, o único sobrevivente, teve que retornar devido a uma dor excruciante no nervo ciático, o que selou seu destino. O mistério da passagem de Dyatlov permanece sem respostas definitivas. O que aconteceu naquela noite gelada? Quem ou que os perseguiu?
Uma das teorias mais enigmáticas acerca dos eventos ocorridos na passagem de Dyatlov é a possibilidade de um ataque cometido por uma criatura selvagem. Certos estudiosos sugeriram a hipótese de que os alpinistas poderiam ter sido alvo de um urso ou outro predador nativo da região. Os ferimentos atípicos nos corpos, incluindo a misteriosa contusão em uma das mulheres, poderiam ser atribuídos a um confronto violento com algum animal. Entretanto, essa teoria não explica plenamente todos os elementos dessa história. Por que os alpinistas teriam retalhado a tenda internamente e escapado descalços para o frio extremo? Que explicação não tem, né, gente? Além disso, a região onde foram localizados não mostrava evidências de confronto ou vestígios de um animal. Uma teoria alternativa propõe que fenômenos naturais, como um vento catabático de extrema intensidade, tenham provocado pânico no grupo. Esses ventos descendentes podem ser devastadores e teriam tornado a situação insuportável. Contudo, permanece obscuro o motivo pelo qual os alpinistas não conseguiram voltar para a tenda ou buscar um abrigo ali adequado. Surgiram também teorias sobre atividades militares na região. Certos indivíduos acreditam que os montanhistas possam ter presenciado algo que não deveriam, como experimentos confidenciais ou a presença de militares. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que a área era utilizada para testes militares mesmo naquela época. Uma mulher que era uma moradora do local na época do ocorrido testemunhou algo estranho e interessante. Sanka, com 80 anos, quando deu seu depoimento, contou que na época estava sentada perto do fogão em sua pequena casa de madeira, calçando botas bordadas de pele de rena. Ela faz parte de um número cada vez menor de pessoas vivas no momento do incidente. Certa noite, em fevereiro de 1959, enquanto catava lenha, Sanka notou algo estranho no céu. Em suas palavras, estávamos voltando da floresta e podíamos ver a aldeia à nossa frente. Esse objeto brilhante e ardente apareceu. Era mais largo na frente e mais estreito atrás, com uma cauda, e havia faíscas voando. Talvez tenha sido um cometa, mas Sanka diz que os anciãos da aldeia, que também testemunharam esse objeto em chamas, alertaram que era um mau presságio, algo maligno. Será que as luzes misteriosas no céu eram celestiais ou artificiais? No desfecho dessa história trágica, o enigma da passagem de Dyatlov persiste sem respostas conclusivas. E essas especulações continuam a despertar curiosidade e fascínio em pesquisadores e entusiastas do desconhecido. Yuri Yudin, o único sobrevivente do incidente da passagem de Dyatlov, testemunha crucial desse enigma, compartilhou suas experiências e lembranças. Aqui estão alguns detalhes sobre Yuri Yudin. Yuri Yudin era um dos membros originais do grupo de alpinistas que partiram para a expedição nos Montes Urais. Durante o trajeto, Yudin começou a sofrer dores no corpo, especificamente no ciático e nos joelhos, sendo obrigado a voltar antes da tragédia.
Ele registrou a viagem por meio de diários e fotos feitas por eles, contribuindo para a documentação dos eventos. Até o fim de sua vida, aos 75 anos, Yudin carregou o peso da culpa por não ter conseguido salvar os seus amigos. Ele visitava o cemitério em Yekaterinburg todos os anos no dia 2 de fevereiro, lembrando-se daqueles que permaneceram para sempre congelados na passagem fatídica. Yuri contou repetidamente a jornalistas e documentalistas como partiu, sobre a liderança de Igor Dyatlov naquela mesma jornada fatal até a Montanha dos Mortos. Nas palavras de Yudin, já no caminho, meu nervo ciático estava inflamado, a dor era insuportável. Eu tive que ir para casa. Quando íamos na traseira do caminhão, havia uma forte corrente de ar, explicou ele. Eu tenho radiculite, desde muito jovem. No começo pensei que isso era temporário, ia passar. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Uma vez, quando fomos com Dyatlov, o médico me encaminhou para lá, e onde eu poderia obter ajuda nos postos de primeiros socorros durante a viagem. Disseram que eu estava com eritema. Era verão. Podia aquecer a perna e a região lombar ao sol, mas aí, na traseira do caminhão, não tínhamos cobertura. O vento soprava sobre nós. Cheguei à segunda estação norte e aí piorou ainda. O que mais posso dizer? Eu esperava que passasse. Aliás, Yuri Yudin não acreditava que a causa da morte dos seus amigos fosse um desastre natural, principalmente uma avalanche. Ele aderiu à teoria de que foram vítimas de testes de armas superpoderosas. Afinal, não muito longe da passagem de Dyatlov, agora chamada assim em homenagem ao líder da expedição, era um campo de testes militares. Enquanto isso, teorias se acumulam em torno do nome de Yuri, uma após a outra, e ainda hoje podem ser encontradas nos fóruns dedicados ao caso do Passo Dyatlov. Dizem que Yuri Yudin soube dos serviços especiais, do perigo que ameaçava seu grupo de caminhada e covardemente optou por fugir. Mas os rapazes foram realizar uma importante missão militar. Acho que não, né, gente? Pode-se imaginar o imenso sentimento de culpa que o envenenou durante meio século de vida seguinte. Outra teoria é a de que Yudin sabia mais do que disse aos repórteres, já que foi obrigado pelo Serviço de Segurança Federal a assinar a não divulgação de segredos militares. O próprio Yudin alimentou esses rumores. Ele se mudou para Solikamsk e manteve silêncio sobre ser o único sobrevivente do malfadado grupo Dyatlov. O incidente da passagem de Dyatlov inspirou várias produções cinematográficas e documentários que exploram o mistério e as teorias em torno dessas mortes intrigantes. Aqui vão algumas opções. O Mistério da Passagem da Morte, de 2013. Nesse filme de suspense, 5 estudantes norte-americanos viajam para a passagem de Dyatlov em busca de respostas sobre os eventos ocorridos na década de 50. Eles gravam um documentário enquanto percorrem a trilha amaldiçoada nos Montes Urais e logo começam a suspeitar que não estão sozinhos no local. O incidente no Passo Dyatlov. A ciência esclarece uma das teorias conspiratórias mais famosas do século XX.
Este documentário explora as teorias científicas por trás do caso, analisando as circunstâncias e os mistérios que cercam a tragédia. Ele oferece uma visão detalhada dos eventos e das investigações recentes. O Mistério de Dyatlov, Dyatlov Pass, é um documentário. Esse documentário está disponível no canal Acervo Virtual GIC, lá no YouTube. Aprofunda-se na história de Dyatlov Pass. Ele examina os detalhes da expedição, os enigmas não resolvidos e as teorias que cercam o caso. É aqui no YouTube, né, gente? Vale a pena assistir. Eu assisti a um deles e foi o que me fez ficar muito intrigada com essa história, pesquisar e vir aqui para contar para vocês. O caso da passagem de Dyatlov é um terreno fértil para as teorias paranormais e especulações sobrenaturais. Algumas das teorias paranormais associadas ao caso incluem atividade alienígena. Alguns sugerem que os alpinistas podem ter encontrado algo extraterrestre naquela noite. Luzes no céu, abduções ou interações com seres de outro planeta são temas comuns nesse contexto. Um Yeti ou abominável homem das neves. A região dos Montes Urais é conhecida por lendas sobre criaturas misteriosas como o Yeti. Alguns acreditam que os alpinistas podem ter se deparado com uma dessas criaturas, que teria causado pânico e violência. Será? Portais dimensionais. Teorias sugerem que a passagem de Dyatlov pode ser um local de energia espacial, um portal para outras dimensões. Essa ideia é popular entre entusiastas do paranormal. Maldições locais. Alguns acreditam que a área é amaldiçoada ou habitada por espíritos vingativos. Essa crença está enraizada em tradições folclóricas e histórias locais. Houve testemunhas e sobreviventes que estiveram envolvidos no incidente do Passo de Dyatlov. Vamos explorar o que eles viram e experimentaram. Yuri Udin, nós já vimos a história dele. As equipes de buscas de resgate. Após o desaparecimento do grupo, as autoridades soviéticas enviaram equipes de busca e resgate para a área. Essas equipes encontraram os corpos dos alpinistas espalhados pelo acampamento, a tenda rasgada e os ferimentos grandiosos. Suas descobertas foram documentadas, mas não puderam fornecer uma explicação completa para o ocorrido. Parentes dos estudantes. A jornalista Lucy Ash, em sua investigação, conversou com parentes dos estudantes. Ela teve acesso aos diários, cartas e fotos que os alpinistas tiraram antes da viagem. Esses materiais ajudaram a reconstruir as circunstâncias da expedição e a lançar luz sobre os momentos finais desses jovens. A comunidade local. Os habitantes locais da região também foram entrevistados e compartilharam suas lembranças e histórias sobre o incidente. Alguns deles relataram avistamentos estranhos ou fenômenos sobrenaturais inexplicáveis nos Montes Urais. Será? Em resumo, as testemunhas variam desde os membros do grupo original até as equipes de buscas, parentes e moradores locais. No entanto, o mistério persiste e as respostas definitivas continuam sem solução. E você? O que acha que aconteceu com os jovens russos
naquela fatídica noite gelada lá nos Montes Urais? Será mesmo que um Yeti encontrou com eles invadindo seu território e acabou de vez com os intrusos? Ou será que eles acabaram dando de cara aí com extraterrestres ou até uma operação militar sigilosa, estando eles no lugar e hora errada? Até o próximo episódio e que a vontade de desvendar esteja sempre com vocês.